Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma revisão da lição dos jovens. Hoje é sexta-feira, 5 de setembro de 2025. Chegou o dia da gente olhar para trás, né? Para o estudo dessa semana toda e rever os pontos mais importantes sobre o sábado como um sinal especial. A gente mergulhou em textos bem importantes, tipo Êxodo 20, Mateus 12. Exploramos o que o sábado realmente significa, não só um mandamento, mas um símbolo bem profundo do nosso relacionamento com Deus. Vamos desempacotar isso um pouco. Para começar, o estudo destacou uma coisa curiosa sobre o quarto mandamento lá em Êxodo 20, verso 8. Sabe, é o único que começa com lembre-se. Exato. Parece quase um aviso divino, né? Olha, não esquece disso aqui. E, ironicamente, a história mostra que justamente esse mandamento muitas vezes foi esquecido, ou talvez pior, né, mal interpretado ao longo dos séculos. Com certeza. E tem outro detalhe que você mencionou, que ele é o mais longo dos 10. Isso já dá uma pista, né? Sugere uma importância especial para Deus. Verdade? É intrigante esse lembre-se. E a importância fica ainda mais clara mais para frente em Êxodo 31, verso 13. Deus está falando com Moisés no Sinai, dando mais detalhes. Certo. E ali ele chama o sábado explicitamente de sinal. Um sinal entre ele e o povo para sempre. Agora, fascinante é pensar. Sinal do que exatamente? Boa pergunta. Não é só parar de trabalhar, embora o descanso seja, claro, fundamental. O texto diz que é um sinal para que saibam que Ele é o Senhor que os santifica. Santifica. O que isso quer dizer na prática? É que Deus é aquele que nos torna santos, que nos separa para Ele, que trabalha na nossa transformação. E isso é reforçado lá em Ezequiel 20, versos 12 e 20. De novo, Deus fala, meus sábados são um sinal. Repete a ideia. Exato. Para que soubessem que Ele é o Senhor, o Deus deles, e aquele que os santifica. Então, o sábado vira um lembrete semanal, visível, não só da criação, mas dessa obra contínua de Deus na gente. É tipo um ponto de encontro semanal que diz, olha, eu sou de Deus. É Ele que me transforma, que me sustenta. Nossa, isso muda a perspectiva. Deixa de ser só uma regra para ser um pilar do relacionamento, né? Baseado no que Deus faz por nós. Exatamente. E essa ideia de relacionamento fica muito clara quando a gente olha para Jesus, né? Como ele lidou com o sábado no tempo dele. Os evangelhos mostram vários atritos dele com os líderes religiosos por causa do sábado. Sim, muitos. Eles tinham criado um sistema, assim, super complexo de regras, centenas delas, para definir o que podia e o que não podia fazer no sábado. A intenção talvez fosse boa, né? Proteger o sábado, mas acabaram escondendo o sentido real. É o que parece. Tem aquele exemplo clássico em Mateus 12, né? Versos 1 e 2. Os discípulos com fome começam a colher espigas no sábado para comer. Isso. E a reação dos fariseus é na hora. Olha aí, teus discípulos fazendo o que não pode no sábado. Para eles era trabalho. Colher, debulhar. Viam tudo pela lente da regra. Exato. Mas a resposta de Jesus é muito boa. Ele não fica discutindo se era trabalho ou não tecnicamente. Ele eleva o nível. Lembra Davi comendo os pães sagrados por necessidade? E o principal, ele cita Oséias 6.6. Misericórdia quero e não sacrifício. Essa é forte. Muito forte. Ele está dizendo basicamente, olha, a compaixão, a necessidade humana de verdade, vem antes de seguir um ritual vazio. Ainda mais regras criadas por vocês. Ele está colocando as coisas no lugar certo. Está redirecionando o foco, mostrando que a lei de Deus e o sábado junto nunca foi para ser um peso insensível. É para refletir o caráter de Deus, que é misericordioso. E aí vem a declaração bombástica, né? Mateus 12:8. Qual? Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Uau! Isso deve ter caído como uma bomba para eles. Imagina! Ele se coloca como a autoridade final sobre o sábado. Ele, o Criador, o legislador, é quem diz qual o verdadeiro sentido e como observar o dia.
Faz todo sentido ele ter essa autoridade e ele mostra isso na prática logo depois, né? No mesmo capítulo, versos 9 a 13. Sim, a cura do homem da mão ressequida. Ele entra na sinagoga, vê o homem, os fariseus estão de olho, só esperando para acusar. Sabia que iam criticar. Sabia. Mas ele coloca o homem no meio e pergunta na lata: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E usa aquela analogia da ovelha caindo no buraco. Que eles entenderiam na hora. Qual de vocês não tiraria a ovelha de lá no sábado? Exato. A lógica era clara. Se cuidam de um animal por compaixão ou até por prejuízo, né? Quanto mais vale um ser humano. Impossível negar. Daí a conclusão dele é direta. Logo é lícito nos sábados fazer o bem. E cura o homem. O que Jesus está fazendo aqui é fundamental. Ele não está acabando com o sábado. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, ele está restaurando o sábado, libertando das tradições humanas que tinham sufocado o sentido original. Ele mostra, sábado é dia de misericórdia, de cura, de restauração. Coisas que refletem Deus. E tem aquela outra fala dele em Marcos 2:27, né, que complementa isso perfeitamente. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Virou a mesa mesmo. Totalmente. O sábado é um presente de Deus pra gente. Pro nosso bem físico, mental, espiritual, pro nosso relacionamento com Ele, com os outros. Não fomos nós criados para servir a um dia, mas o dia foi criado para nos servir, nos abençoar. Então a pergunta muda, né? Não é só pode ou não pode fazer isso, mas Sim. Isso que eu tô fazendo honra a Deus? Promove vida, restauração, misericórdia, fortalece meu relacionamento com o Criador e o propósito dele para esse dia. Jesus resgata o sábado como um dia de liberdade e bênção, não de regra pesada. Essa ideia do sábado como expressão do relacionamento é muito forte. E o estudo usou aquela analogia que eu achei ótima dos símbolos em relacionamentos humanos. Tipo, um casal ter a sua música. Assim, Se um diz essa é a nossa música e o outro responde, não ligo pra essa música. Isso afeta o vínculo, né? Fica estranho. Como isso se aplica ao sábado? é uma boa analogia, porque mostra como símbolos carregam significado e fortalecem laços. O sábado, que Deus chamou de sinal, funciona parecido na nossa relação com Ele. E talvez aquela história do homem apanhando lenha no sábado, lá em Números 15. Essa é difícil. Versos 32 a 36, né? Isso. Parece um exemplo extremo, mas ilustra bem o que acontece quando se rejeita esse sinal. A pergunta é, por que pegar lenha foi tão sério? Parece pequeno, né? À primeira vista parece desproporcional mesmo. Qual era o X da questão ali? Para entender, a gente precisa ver o contexto geral. Israel no deserto. Deus estava dando tudo para eles de forma sobrenatural. Precisavam de luz e calor à noite, coluna de fogo. Êxodo 13. Comida, maná caindo do céu todo dia. E tinha a regra do maná para o sábado, lembra? Colher em dobro na sexta, porque no sábado não caía e o da sexta não estragava. Êxodo 16, isso. Exatamente. Ou seja, eles não precisavam se preocupar com o básico no sábado. Comida estava garantida, o calor da coluna de fogo também. Deus tinha providenciado tudo para eles poderem descansar e focar nele. Entendi. Então, nesse cenário, sair para catar lenha... Era muito mais que quebrar uma regra de trabalho. Virava uma declaração pública, sabe? De falta de confiança. Era como dizer, não confio que Deus vai suprir. Não acredito na promessa dele. Eu preciso garantir o meu do meu jeito, mesmo no dia que ele separou para confiar nele. Nossa, visto assim, fica pesado mesmo. Era uma rejeição ativa do relacionamento de dependência e confiança que o sábado, como sinal, representava. Aqui que fica interessante de verdade. A desobediência não era só o ato de pegar os gravetos. Era a ponta do iceberg, né? Mostrava uma quebra de confiança lá dentro, uma rejeição do pacto do relacionamento que o sábado simbolizava, uma atitude de eu me basto, de rebeldia contra aquele de quem eles dependiam para tudo ali. Exatamente. Do mesmo jeito que rejeitar a nossa música magoa num relacionamento humano, porque despreza um símbolo importante para o casal, rejeitar o sinal divino do sábado feriu o relacionamento com Deus na raiz. Mostrava essa falha em confiar, que é a base de tudo, né? Especialmente com o Criador,
A dureza da resposta divina ali só mostra o quanto essa confiança e obediência eram e são vitais para esse relacionamento. E essa necessidade de confiar na prática, especialmente com o sábado, não ficou lá atrás, né? A lição trouxe a história do Júlio, um nome fictício, mas uma situação bem real para muita gente hoje. Sim, a história do ex-detento que encontra a fé, é batizado, consegue um emprego, algo essencial para a condicional dele. No começo, tudo certo, podia guardar o sábado, mas aí a coisa aperta. O chefe exige trabalho no sábado, senão, rua. E para ele, rua podia significar voltar para a prisão. Que pressão! Uma pressão enorme. É o tipo de dilema que testa a fé na vida real, né? O que essa história mostra bem é essa tensão que pode existir. Fidelidade ao princípio do sábado versus as exigências da vida, do trabalho. E como a história termina? O que ela ensina pra gente hoje? Olha, ela destaca duas coisas bem legais. Primeiro, a importância da comunidade. A igreja do Júlio não só orou, mas se mexeu para ajudar a achar outra coisa para ele. Mostra que a gente não tá sozinho nessa caminhada, né? O apoio faz toda a diferença. Fundamental. E segundo, a experiência dele virou um testemunho do que é escolher confiar em Deus mesmo quando tudo parece incerto, assustador. Ele foi fiel ao que entendia ser a vontade de Deus para o sábado. E no fim, apareceu outra oportunidade de trabalho, uma que respeitava a fé dele. E então essa história moderna é um exemplo prático de que o sábado continua sendo esse convite semanal para exercitar a confiança em Deus. Sem dúvida. Se a gente junta tudo o que falamos, a história do Júlio reforça essa ideia. O sábado não é um peso, mas uma chance de declarar com a nossa decisão de parar e focar em Deus que Ele é a prioridade. É dizer na prática, confio mais em Ti do que na minha força, na segurança do emprego, nas pressões. É talvez direcionar certo aquele zelo de Êxodo 20, né? Um zelo pelo Deus vivo, não por outras coisas. Faz muito sentido. E serve também como lembrete. Algo que a lição sugeriu lá no começo da semana. Guardar o sábado não tem nada a ver com tentar merecer a salvação. Nada disso. Ah, importante isso. É uma armadilha sutil do legalismo achar que a gente está pagando alguma coisa. Exato. O propósito é o contrário, né? É descansar naquilo que Cristo já fez por nós. É confiar nele para a salvação e também para a provisão do dia a dia para os outros 6 dias. É um ato de fé, de entrega, não de barganha. Perfeito. O descanso do sábado reflete o descanso que a gente encontra em Cristo para a salvação, como Hebreus 4 explora. É símbolo da graça. Quando confiamos nele o bastante para parar nossas correrias por um dia, mostramos que confiamos que ele cuida da gente nos outros 6. É um ciclo semanal que renova a confiança e o relacionamento. Então tá, recapitulando essa semana de estudo, o que fica pra gente levar? Acho que fica bem claro que o sábado é muito mais que um dia de folga, né? Com certeza. As escrituras mostram ele como um sinal poderoso da obra de Deus que nos santifica, um símbolo do nosso relacionamento com ele, um relacionamento de amor, confiança, dependência. Vimos Jesus como o Senhor do sábado restaurando o propósito original. Misericórdia, fazer o bem, cura, fortalecer o vínculo com o Criador. É uma chance semanal, então, para celebrar essa conexão, aprofundar a confiança na provisão dele e descansar no seu cuidado. E isso, sabe, leva a uma reflexão final, talvez para a gente continuar pensando. Foi mencionada na semana como a lei, e o sábado dentro dela reflete o caráter de Deus. Justiça, amor, fidelidade, misericórdia. Certo. Se o sábado é esse tempo especial para focar nesse relacionamento, para descansar em Deus, confiando nesse caráter dele, a pergunta que fica é: como essa experiência semanal de descanso nele pode e deve transbordar? Como ela pode moldar nossa vida nos outros 6 dias? Como interagimos com os outros? Como refletimos esse caráter de Deus? Como o descanso do sábado nos impulsiona a ser gente que leva a misericórdia e faz o bem por aí? Fica aí a reflexão. Ótima reflexão para a gente continuar pensando. Bom, por hoje é isso. Até amanhã no próximo estudo. Até mais.